Olá pessoal, resolvi fazer um vídeo curto aqui para explicar como utilizar a ferramenta de análise do software da Load. Fazer aqui uma breve explicação só para a gente entender como utilizar essa ferramenta, já que é uma ferramenta que a gente pode estar utilizando em vários projetos, né, dentro do laboratório, talvez aqueles que vão ter acesso a Load ou ergômetro em outros lugares, também outros laboratórios podem estar utilizando essa ferramenta que eu acredito que é muito importante, tá? Então, rapidamente quero mostrar para vocês aqui, então, primeira coisa sempre tem que fazer o logon, né? Porque senão não habilita a ferramenta de análise. Então, em Options, logon. Aí, se você não tiver o sujeito cadastrado dentro do software, você pode ir em File, Import e importar o sujeito aqui nesse tipo de arquivo len, que é o arquivo download, ok? Já tem alguns sujeitos aqui, um desses sujeitos eu tenho aberto aqui. Então, como que faz essa análise, né? A ferramenta é essa, que está aqui na esquerda, na coluna da esquerda, chamado Análises, né? Então, eu vou nessa ferramenta, eu vou em Adicionar, vai vir todo o meu banco de dados aqui, e todos os sujeitos que estão cadastrados dentro do software, dentro do banco de dados do software, eu vou escolher um aqui, e vamos pegar e ver essa análise, ok? Vou escolher o primeiro aqui, esse sujeito. E, bom, habilita então ele, está aberto aqui para analisar os dados desse sujeito. Então, rapidamente aqui só para a gente visualizar, eu vou colocar o que ele realizou, foi um exercício de carga constante no domínio moderado, um sprint isocinético, tinha um período de recuperação ativa e passiva, depois um baseline, sprint isocinético, uma carga aqui no domínio pesado e novamente um sprint isocinético no final do exercício. O meu interesse aqui é observar o que aconteceu então nos momentos aqui de sprint isocinético, né? Nesse teste isocinético aqui, analisar a produção de força, a produção de torque, né? Posso analisar várias coisas aqui dentro dessa ferramenta de análise, eu posso verificar o RPM, se ficou dentro do esperado, né? Óbvio que vocês estão visualizando perto de 100, mas ele realizava o sprint, né? Como o sprint isocinético no meu caso aqui. No meu estudo era a 90 RPM, a bicicleta freava o movimento ali, deixava o indivíduo no movimento de velocidade constante a 90 RPM. Depois que acabava o sprint, né, uma consequência disso, o RPM subia um pouco mais. Depois voltava à cadência do teste. Tem várias coisas, então torque, load é a potência, nós podemos verificar a produção de potência aí a cada ciclo da pedalada. Então, para cada ciclo, para cada perna, vão ter valores a cada 2 graus, né? Então, vamos verificar o torque aqui. Então, para o torque, eu vou pegar o primeiro aqui, que foi o final do moderado. Então, para o torque aqui, ó, tem a produção de torque no sprint isocinético. Vai ser lá por volta do 9º minuto, né? Fazia 6 minutos de exercício moderado, tinha 3 de baseline, daí fazia o sprint isocinético. Nesse caso aqui, era realizado 3 segundos de sprint isocinético. Vou fazer uma janela aqui. Eu dou uma janela aqui maior para observar a produção de torque. Então, vocês podem ver, ó, perna aqui eu estou isolando só a perna esquerda, né? Aí a produção de torque na perna esquerda. Aí aqui eu isolo só a perna direita, a produção de torque só para a perna direita, né? Deixar as duas aqui. Ainda tem essa ferramenta aqui que ele troca, o eixo X aqui está em tempo e o eixo Y está em segundos, né? Desculpa, o eixo X está em tempo e segundos e o eixo Y está em torque, em newtons metro. Tem essa outra ferramenta aqui das coordenadas do XY, então eu posso escolher um ponto aqui para ter uma ideia de valor naquele ponto. Então no minuto 9 aqui, ó, por volta de 149 newtons metros. Então, o que eu tenho que fazer, basicamente, aqui? Eu tenho que selecionar uma janela. Que janela que eu quero? Que eu vou pegar do 8,59 ao 9,1, a produção de força aqui nessa janela. Então, eu venho em Setup, PFM Analysis, e coloco essa janela aí. Então, eu vou fazer pelo tempo, né? Eu poderia fazer pelo ângulo, mas fazer pelo tempo. Poderia também usar um número de ciclos fechado, né? Se eu colocar aqui, ele vai pedir o número de ciclos que eu quero analisar. Eu vou fazer pelo tempo. Então, do 8,59
até o 901. E aí eu venho em PFM Results e ele já vai me dar vários resultados em cima desse momento ali que eu quero analisar, né? Então, aqui, esse momento sprint isocinético aqui, no minuto 9, eu tenho essa análise da força ali, né? Eu poderia pegar do próximo, então o próximo sprint isocinético vai ser lá por volta do quê? Minuto 21, então eu poderia fazer uma janela ali dentro disso ali também. E ele traz vários resultados aqui, ó. O que eu utilizo geralmente é a média do torque máximo, average maximum torque, né? Ele vai pegar e fazer uma média dos máximos valores de torque naquele momento ali. Então ele faz uma média dentro do que aconteceu de máximo de produção de força nesse momento aqui. Pode-se utilizar o pico de torque também, já utilizamos em alguns estudos essa variável de pico de torque, mas o pico de torque ele vai pegar o máximo valor que ocorreu naquele momento. Aí tem várias outras variáveis aí, potência, pico de potência, né, em que ângulo que ocorreu, né? Então, por exemplo, aqui em que ângulo que ocorreu o pico de torque para cada perna, em que ângulo que ocorreu a média do torque máximo para cada perna, várias variáveis, né? E aí nós temos aqui algumas variáveis de eficiência, razão, a média do RPM, o comprimento do pedal ali, que era fixo no meu caso. Tem uma variável bem importante que eu estou pensando em analisar ela, utilizá-la de uma melhor forma agora nesse estudo, que é essa aqui, a velocidade angular máxima em graus por segundo, né? Então, qual foi a velocidade de movimento ali naquele momento do sprint isocinético. E é isso aí. Tem vários resultados que nós podemos utilizar. É uma ferramenta importante, uma ferramenta que eu acredito que a gente não utiliza muito, mas tendo o ergômetro, tendo o software, pode-se fazer um bom uso dessa ferramenta. Beleza, pessoal? É isso aí. Espero contribuir aí com vocês para que vocês possam estar utilizando essa ferramenta. Um abraço.